Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Jesus, o Homem Perfeito. É a lição de número 12, de 22 de março de 2020. Uma lição maravilhosa, onde certamente o Senhor Deus irá ministrar profundamente ao seu coração. Nessa lição, nós vamos discutir sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade de Jesus e também sobre a sua perfeição. Antes, eu gostaria de dizer a você que nos últimos domingos eu não fui capaz de colocar o vídeo aí, que nós somos acostumados a colocar toda semana, por motivos pessoais e também por motivos de acompanhamento a outras questões da igreja, o trabalho do Senhor, mas sempre ativo, sempre trabalhando para o reino do Senhor nosso Deus, sempre com responsabilidades que por hora me impossibilitou estar aqui com vocês para discutirmos esses assuntos tão maravilhosos, mas em outras atividades pertinentes também ao reino do Senhor nosso Deus. Dizer a você que eu não parei de publicar os vídeos. Nós tivemos um tempo de intervalo por forças maiores, mas estamos juntos aí. Eu gostaria também de pedir a você para já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar um comentário aí na barra de comentário do nosso vídeo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Ao final do nosso vídeo, eu gostaria de convidar você para uma oração especial, para que o Senhor nosso Deus esteja repreendendo aí essa epidemia, que na verdade já virou uma pandemia, o coronavírus, que se espalhou pelo mundo inteiro e chegou à nossa nação, aí causando pânico, causando medo nas pessoas. Mas eu e você, como homem de Deus, você, mulher de Deus que está aí acompanhando, nós temos a resposta, nós temos a solução para o mundo, que é através da oração. A oração, ela abre a porta, ela traz a vitória a nós. Portanto, nós não precisamos temer, não precisamos entrar em pânico, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando o governo diz que está tudo difícil, quando o presidente da República, os governos estaduais, os governos municipais, os prefeitos, dizem que tudo está impossível, o nosso Deus, ele é o Deus da causa impossível. Há uma porta aberta para o céu, há uma janela, uma porta de escape para o céu ao nosso favor. E nós vamos orar ao final desse vídeo, para que o Senhor nosso Deus traga uma palavra de vitória, uma palavra de esperança ao seu coração e que venha repreender essa maldição que tem se espalhado sobre o nosso país. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. A nossa verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, no capítulo 2, os versículos 40 até 52. Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Nós não vamos ler, como nós sempre fazemos, para ganhar tempo no nosso subsídio. Mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição, também fazer a leitura na sua Bíblia, leia todo o texto do capítulo 2 de Lucas, para que você compreenda todo o texto de onde foi tirado essa partícula, para desenvolver a lição da semana. Por isso nós já vamos direto ao nosso conteúdo, Aí na nossa introdução, o nosso comentador ele vai dizer que
Se na semana passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje sobre a encarnação do Filho de Deus como homem. Nós observamos que na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado. Nessa série de lições, bíblica, desse trimestre, estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Estudamos sobre a origem do primeiro homem, a origem da primeira mulher, a primeira civilização humana, a fundação da primeira cidade, o primeiro projeto de globalismo. Estudamos que só Deus transforma a nossa cultura, ou só o Evangelho transforma a nossa cultura. Falamos sobre o homem do pecado, que é o anticristo, e o momento da história em que ele irá aparecer. E observamos que hoje nós já temos manifestações, influências do homem do pecado. A doutrina do homem do pecado, por assim dizer, já está espalhada pelo mundo. Quais são? As heresias, a mentira, a calúnia, a difamação, o projeto de tornar o mundo debaixo de um só governo, colocar o mundo com um governo insustentável e depois aparecer um homem que dê solução a isso tudo. Esse homem será o anticristo, que aparecerá para dizer que vai resolver os problemas do mundo. Problemas que foram causados exatamente pelo espírito do anticristo que já está operando hoje, chamado de espírito da operação do erro. Nós falamos sobre isso de maneira larga e de maneira clara na lição passada. Hoje nós vamos falar sobre o homem perfeito, o Jesus, o homem perfeito. Ao contrário do homem do pecado, que é mentiroso, que é enganador, que é usurpador, quer se parecer Jesus sem ser, quer se parecer Deus sem ser, quer receber adoração sem ser digno dela. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não só hoje, mas para todo sempre, por toda eternidade. No nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre Jesus, verdadeiro Deus. Nesse primeiro ponto, Jesus, verdadeiro Deus, nós vamos ver a sua eternidade com o Pai. Nesse item, nós vamos observar que Jesus, sendo Deus, ele é anterior a todas as coisas. Jesus disse, tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é anterior à criação. Ele é criador e sustentador de toda a criação. Jesus estava com o Pai no momento da criação. A Trindade nunca esteve isolada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca estiveram isolados. Sempre trabalharam em conjunto. Por isso Jesus disse certa vez, o meu Pai trabalhou até agora e eu trabalho também. No segundo item desse primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre seus atributos, grandeza e perfeição. Jesus sendo Deus, nós observamos também que ele possui os mesmos atributos de Deus Pai. Quais são? A onipotência. Jesus tem todo o poder. Jesus disse certa vez, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus não recebeu todo o poder apenas depois da sua ressurreição. Jesus sempre foi todo poderoso. Ocorre que em algum momento da sua história, no momento da sua humanidade, ele se absteve de usar os seus atributos, porque ele precisava sofrer como homem. Ele precisava ser humilhado, sofrer morte de cruz como homem. Por isso,
ele não usou os seus atributos. Ele abriu mão por um tempo dos seus atributos, mas nunca da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. E como nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser onipotente. Também, ele nunca deixou de ser onisciente. A onisciência é a característica daquele que sabe todas as coisas. Só Jesus possui essa característica. Só Deus possui esse atributo, né, da onisciência. Só Deus pode todas as coisas. Só Deus sabe todas as coisas. E só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa característica de estar a todos os lugares ao mesmo tempo, esse atributo é chamado de onipresença. Né? Jesus, ele é onipresente. Ele possui essa característica. Ele abriu mão, repito, porque ele precisava sofrer e viver como os demais homens, como todos nós. Né? Por isso a Bíblia vai dizer que quando ele recebeu o comunicado de que Lázaro, o seu amigo, estava doente, né, para morrer, ele ainda demorou 2 dias, né, para chegar ao lugar aonde Lázaro estava. Ainda ele ficou, né, em uma demora terrível, né, para chegar aonde Lázaro estava. Isso não quer dizer que ele não pudesse estar presente junto com a família de Lázaro, mas ele abriu mão desse atributo, né, da onipresença, né, para que ele vivesse exatamente como todos nós, né, vivemos. Um outro atributo de Jesus é a sua imutabilidade. Ele não muda, ele é permanente. A Bíblia diz, o Tiago vai dizer que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ora, se Jesus é Deus, ele é imutável, ele não tem mudança alguma. Se Deus pudesse mudar, ele mudaria para melhor ou mudaria para pior. Se Jesus pudesse mudar e ele mudasse para pior, isso significa que ele não é Deus coisa nenhuma. Porque Deus não pode cometer a maldade. Deus não pode cometer a injustiça. Deus não pode cometer a violência. Se ele mudasse para melhor, isso significa também que ele não é Deus, porque ele está num estágio de evolução. Jesus, ele diz várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho. Essa expressão, eu sou, né, está contida no Antigo Testamento e significa a completude do ser. Isso diz que Jesus é completo nos seus atributos, é completo na sua onisciência, ele é completo no seu amor, ele é completo na sua perfeição, ele é completo na sua bondade, ele é completo em todo o seu ser e em todas as coisas. Portanto, em Deus não existe a possibilidade de mudança. Com Jesus, ele é absolutamente Deus, plenamente Deus. Ele é imutável. Jesus também é eterno. Não só eterno, mas ele é o Pai da eternidade. Né? O profeta Isaías o apresenta como príncipe da paz e como o Pai da eternidade. Jesus, ele é imenso também em seu ser. Né? Como Deus, ele preenche todas as coisas, ele preenche todos os ambientes, porque ele é imenso também. O nosso terceiro e último item desse primeiro ponto vai falar aí de uma questão muito interessante, que é a questão quenótica, a questão do esvaziamento. Esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória. Observa-se que Jesus, ele vai reivindicar, quando, por ocasião da sua ressurreição, ele vai reivindicar ao Pai a glória que ele possuía antes, quando estava no seio do Pai. Observa que ele diz, Pai, dá-me aquela glória que eu tinha quando eu estava contigo. Ele esvaziou-se da sua glória, mas não dos seus atributos,
não da sua divindade. Né? Ele abriu mão dos seus atributos, né? Mas não abriu mão da sua divindade. Né? Mesmo não tendo usando, né, o potencial completo dos seus atributos, ele permaneceu divino o tempo todo. Permaneceu divino para ser exatamente igual a nós. O apóstolo Paulo, falando isso aos Filipenses, no capítulo 2, versículos do 5 ao 11, a Bíblia diz que Jesus, sendo igual a Deus, ou sendo plenamente Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, para sofrer a morte e morte de cruz, a morte mais horrível, a morte mais vergonhosa que os homens podiam sofrer naquele tempo, no Império Romano. A morte de um cruel assassino, a morte de um cruel bandido, a morte de alguém que violentava ou que violava a lei, a morte de alguém que era totalmente corrompido. Foi exatamente esse tipo de morte que Jesus sofreu, como alguém extremamente perigoso, quando na verdade ele era extremamente manso, ao ponto de dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao ponto de ir ao madeiro como cordeiro mudo, não abrindo a sua boca. Ele morreu como extremamente violento, quando na verdade ele era extremamente manso e extremamente humilde. Então o fato de Jesus ter esvaziado, aqui fala que ele esvaziou-se da sua glória. Ele abriu mão dos seus atributos, ele não usou, né, todo o potencial do seu poder que ele poderia ter usado para amenizar o seu sofrimento ou para escapar do sofrimento. Não, ele não usou. Mas ele sempre foi Deus. Ele não abriu mão da sua divindade em momento algum. No nosso segundo ponto aí, né, Jesus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem, estava no seio do Pai. Voltamos a dizer o que Jesus disse, né, que sem ele, nada do que foi feito teria acontecido. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o Verbo divino, a palavra encarnada, o Deus que se fez homem para entrar na condição humana, para tabernacular, ou seja, para fazer tabernáculo entre os homens e para viver entre nós. Jesus, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Nós encontramos muitas profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, diz que Jesus nasceria de uma virgem. Ainda o profeta Isaías diz que Jesus, né, nasceria como raiz de uma terra seca, um tempo de sequidão espiritual. O mesmo profeta Isaías diz que Jesus, né, seria colocado entre os ímpios, né, com os ímpios na sua morte. Observa-se que quando Jesus foi crucificado, ao seu lado estavam dois bandidos, um à direita e outro à esquerda, né, com a observação que um desses dois bandidos, um desses malfeitores, se converteram a Jesus no momento de agonia, no momento crucial da sua morte. A Bíblia também, o profeta Isaías, né, vai dizer, né, que Jesus, ele seria crucificado, né, que ele iria amargar todo o sofrimento, que ele seria moído por nossa causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas não foi só o profeta Isaías que profetizou a respeito do Messias. O profeta Miqueias também diz que Jesus nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, de modo nenhum serás menor entre as capitais,
porque de ti sairá o guia, aquele que vai apacentar o meu povo Israel. O profeta Zacarias também profetizou a respeito de Jesus, dizendo que ele seria vendido como escravo, né? E pesaram, né, o meu valor e acharam que o meu valor era como o valor de um oleiro e pesaram-me 30 moedas de prata. Jesus estava falando do momento em que Judas Iscariotes iria vender Jesus como escravo, iria vender Jesus, né? Iria trair a confiança de Jesus e do apostolado e vender o Filho do Homem, traindo assim o sangue inocente. Mas não foi apenas isso que o profeta Zacarias vaticinar. O profeta Zacarias falou também da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em um jumentinho, em um animalzinho manso. Também o profeta Zacarias, ele diz, profetizando sobre Jesus, diz que Jesus seria ferido e que as suas ovelhas se dispersariam. Isso ele diz quando profetizou sobre o pastor ferido. O pastor ferido, em que Zacarias faz menção, é o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O profeta Zacarias diz que esse pastor seria ferido e que as ovelhas se dispersariam. Os Salmos falam da traição, né, de Jesus, né, por Judas, e fala também de outros momentos, né, da história messiânica do Senhor Jesus. Portanto, o Antigo Testamento está recheado de profecias que mostravam ou que apontava para o nascimento, para o ministério e para o reino de Cristo. Não só o reino de Jesus no tempo em que ele viveu entre nós, mas também do seu reino milenar e do seu reino eterno. O Novo Testamento nós vamos encontrar a encarnação de Cristo, né? A encarnação de Cristo no Novo Testamento. A Bíblia diz, nós vamos encontrar, né, o apóstolo Paulo, né, dizendo que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, entrou na condição humana. Vamos encontrar o apóstolo João, né, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou, fez morada entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheia de verdade. Nós encontramos nesse segundo item também que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que isso significa? Nascer na plenitude dos tempos. O mundo foi preparado para o nascimento de Jesus. As sinagogas, né, de Israel anunciavam o nascimento do Messias, anunciava a vinda do Messias, que iria tirar Israel da escravidão, não do jugo romano, mas do jugo do pecado. Uma pena que Israel não compreendeu isso. Eles achavam que Jesus seria um Messias político que iria livrar Israel naquele tempo do jugo político. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus veio para tirar não só Israel, mas o mundo de debaixo do jugo do pecado. As sinagogas foram altamente importantes para difundir a messianidade de Cristo, né? A esperança messiânica, ela perpassou todo o Antigo e todo o Novo Testamento. Observa-se a esperança messiânica no coração dos homens, né, do Novo Testamento. Observamos também que a Torá, né, o livro sagrado de Israel, né, dos judeus, foi fundamental para pavimentar a moralidade, para pavimentar os valores morais, os valores espirituais, que mais tarde seria seguido pelos apóstolos de Cristo, pregado por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e vivido e pregado também pelos apóstolos. Portanto, Israel, né,
foi fundamental, né, para a chegada, né, da chamada plenitude dos tempos. Mas não foi só Israel que contribuiu, né, para a plenitude dos tempos. Os judeus, né, aliás, os gregos também contribuíram através da filosofia, né, através da língua grega, né, da qual foi feita a chamada versão dos 70, a Septuaginta, né, a filosofia, né, que pavimentou a ideia, né, de eternidade, a ideia de verdade, ajudou para que essa ideia contida no Novo Testamento ela fosse difundida com maiores facilidade. Mas não foi só os gregos que ajudaram, né, para a plenitude dos tempos. Os romanos também ajudaram. Como que eles ajudaram? Na construção de estrada, né, nas aberturas de estrada, né, para que todo mundo chegasse a Roma naquele tempo. Daí surgiu um ditado popular que dizia: todo caminho leva a Roma. De onde surgiu hoje, né, o ditado, né, que muitos dizem: todo caminho leva a Deus. Esse ditado popular, todo caminho leva a Deus, surgiu daquela ideia de que todo caminho, por qualquer caminho que alguém passasse, ele chegaria necessariamente em Roma, onde estava o imperador, para que ele pudesse fazer o chamado culto ao imperador, né, que era tão necessário naquela época. Roma também instituiu uma coisa chamada Pax Romana, banindo a pirataria, né, a roubalheira nas estradas, né, como nós vemos na parábola, né, do homem, né, que desceu de Jerusalém para Jericó, na parábola do bom samaritano, e ele é espancado no caminho e deixado meio morto. Essa situação ocorria com frequência, alguém ser roubado nas estradas, ou ser roubado nos mares, né? O Império Romano, ele deu um basta nessa roubalheira, no banditismo, na pirataria, né? Para que todo mundo pudesse chegar em Roma, né, de forma tranquila e salvo, né, para fazer o culto, o tão sonhado culto ao imperador. A essa ideia ficou instituída ou chamada ou conhecida como Pax Romana ou Paz Romana. Havia paz, né, no Império Romano, né? Todas as nações, né, todos os povos que não faziam parte do Império Romano, né, procurava viver uma vida tranquila, procurava, né, viver uma vida sem confronto, porque enfrentar o Império Romano era muito perigoso naquele tempo. Isso contribuiu também, né, para que ocorresse o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cumprindo-se a plenitude do tempo, nasceu Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher e sob a forma da lei. Então Jesus, ele nasce exatamente nesse momento que é conhecido como plenitude do tempo. Plenitude dos tempos porque o mundo estava preparado, altamente preparado para receber o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nada impediria o avanço do Evangelho, nada impediria, né, que o Evangelho chegasse aos mais distantes rincões do mundo, porque o mundo estava preparado, quer pela filosofia, quer pela moralidade, quer pelas estradas, né, que dava acesso ao mundo todo, né, quer pelos mares, né, que também dava acesso aos continentes, né, todos os continentes do mundo. Quando Jesus nasceu, a sua mensagem era de fácil acesso, né, para o mundo inteiro. Tanto é que os apóstolos de Jesus não demoraram, né, todo o primeiro século. Antes de findar o primeiro século, eles já haviam espalhado as boas novas por todas as partes do mundo conhecido deles. No nosso próximo item aí, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Nós encontramos nesse item, né, aí, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, que Jesus nasceu em Israel sob a lei de Moisés e sob a lei de Roma.
tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus como diante dos homens, e iniciou o seu ministério aos seus 30 anos de idade. É de Israel, então, que Jesus é apresentado ao mundo. Ele nasce de uma família judaica, né, os seus pais, né, judeus, ensinado na tradição judaica, mas sabendo no seu coração que ele não era um homem, né, digamos, um homem qualquer, ele era o próprio Deus. E que os seus ensinamentos deveria chegar no mundo todo. O nosso terceiro e último ponto vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. Nesse primeiro item aí, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, né? Jesus, ele era verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, né? Como verdadeiro Deus, Jesus não poderia pecar jamais. Como verdadeiro Deus, Jesus não podia cometer injustiça jamais. Como verdadeiro homem, né, Jesus também não cometeu pecado, não cometeu injustiça. Ele foi um homem perfeito, um homem, né, que viveu todos os limites das tentações, rompeu com todos os problemas, mas sem pecar. Daí, o escritor aos Hebreus diz que Jesus aparecerá segunda vez sem pecado, porque ele não pecou, né? A humanidade de Jesus era tão perfeita que as pessoas que estavam ali, os fariseus, né, ao entorno de Jesus, questionava Jesus. Não é ele, filho do carpinteiro, né, de José, o carpinteiro? Não está entre nós os seus irmãos? A humanidade de Jesus era visível e patente entre as pessoas da sua época. A humanidade de Jesus era inconfundível, né, no seu tempo. Portanto, Jesus viveu e venceu, não por ser Deus, mas venceu como homem, na carne quente. Ele venceu todos os desafios que nós passamos, ele passou também. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele aprendeu com aquilo que ele padeceu. Ele teve dores como nós, ele teve sofrimento como nós. Jesus foi um menino perfeito como nós, que viveu e se desenvolveu como nós. Ele precisou mamar, né, na sua mãe, né, Maria. Ele precisou, né, fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele precisou, né, de se desenvolver como todo menino da sua época, né? Jesus era um homem perfeito. A sua humanidade não era aparente, como diziam alguns hereges, né, dos tempos da igreja primitiva, do segundo e terceiro século, né, como o nestorianismo, como o arianismo, o docetismo, heresias que vieram para anular a humanidade de Jesus, ou às vezes a divindade de Jesus em alguns momentos. Jesus foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, ele é o nosso último Adão. Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Adão tinha todas as possibilidades de vencer e viver totalmente isento ao pecado, mas pecou. Jesus viveu em um ambiente totalmente contaminado. Tudo conspirava para o seu pecado, para a sua queda, né, para que ele fosse falido. Como foi o nosso primeiro Adão, o nosso pai, o nosso primeiro ancestral? Mas diferente de Adão, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em tudo ele foi vencedor. Os mesmos problemas que tiveram Adão, Jesus teve também, né? Observa-se que Jesus foi tentado na cobiça dos olhos, né? Jesus foi tentado na soberba da vida. E Jesus foi tentado, assim como Adão foi tentado, ele foi tentado também, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Assim como Adão foi tentado nesses três quesitos,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, Jesus também foi tentado. Quando chegou no deserto, ele foi tentado, né, com a concupiscência da carne. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E não precisava de Satanás mandar comer, porque se ele transformasse, certamente ele iria comer, porque ele estava com fome. Jesus foi tentado na concupiscência dos olhos. Jesus disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Né? Jesus, ele repreende o Satanás, né? Dizendo, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Jesus foi tentado na soberba da vida, quando ele foi desafiado a pular do pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus, ele repreende o Satanás, o tentador, dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, como Adão, foi tentado em tudo, mas diferente de Adão, ele venceu todas as tentações. O nosso último item aí vai falar da perfeição moral e espiritual de Jesus. Em tudo Jesus foi tentado, mas nunca perdeu a sua linha, nunca perdeu a sua moralidade. E uma vez, Jesus desafia os fariseus dizendo, quem de vós me acusa de pecado? Quem de vós pode dizer que eu tenho algum pecado? Levante o dedo e aponta um pecado na minha pessoa. E eles não podiam apontar nenhum pecado em Jesus, porque Jesus ele era perfeito na sua espiritualidade e ele era perfeito na sua moralidade. Por isso, o Lucas vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Ou seja, Jesus crescia verticalmente e horizontalmente. Ele crescia, né, diante de Deus na sua espiritualidade e crescia horizontalmente em relação aos homens, né, com a sua moralidade, para que a sua moralidade alcançasse os homens do seu tempo, e não só do seu tempo, mas todos nós. Graças a Jesus, o homem perfeito, hoje nós podemos estar aqui para estudarmos essa tão maravilhosa lição sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos redimiu e que em breve voltará para nos levar para o lar celestial. Como eu prometi para você, nós vamos orar agora, nesse momento, para que o Senhor Jesus, o homem perfeito, venha retirar do nosso país, e não só do nosso país, mas do mundo, essa pandemia que tem causado tanto pânico, tantas dores e tanto sofrimento para tantas pessoas. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos apresentar a Ti. Ó Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, o sofrimento de tantas pessoas que têm sofrido com esse vírus, com essa maldição, Senhor, do coronavírus. Ó Deus, que tem atingido as famílias brasileiras, as famílias italianas, Senhor, trazendo tantas mortes, as famílias chinesas trazendo tantas mortes, tantos problemas. Mas o Senhor é o nosso Deus. Entra com providência, Senhor, trazendo a cura, trazendo o milagre, trazendo a Deus a libertação dessa pandemia, Senhor, em que o mundo está vivendo. Pai querido, livra-nos do caos social, do caos econômico, Senhor, e da saúde, do caos da nossa saúde também. Pai querido, aqueles que já estão passando por momentos de sofrimento com essa doença, ser servido, ó Deus, em curá-las, em libertá-las para a glória do nome do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, no nome amado do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.